quando nós falamos sobre a dinâmica das separações. Recording in progress. E quando nós falamos da dinâmica das separações, como é que isso acontece? Bom, vamos lá, né? Um outro tema muitíssimo importante para a gente poder tratar aqui nessa parte 2 da aula sobre o campo dos pais, que é uma aula aqui do curso especificamente sobre pais difíceis. Quando a mãe e o pai se separam, não é só o casal que se rompe, o campo inteiro se reorganiza. E essa reorganização, ela não respeita as ordens e sistemas, porque é um preço, é como se fosse um preço pago, que é invariavelmente pago pelos filhos. Sempre, não tem exceção, tá? Então, aqui tem uma das chaves mais duras e talvez mais desconfortáveis que a visão sistêmica entrega pra gente. Em uma separação, o mais importante para a saúde psíquica, emocional e existencial, né, da criança não é com quem ela vai morar, mas com qual dos dois existe mais respeito pelo outro. Isso. O filho deve ficar com o progenitor, né, que mais respeita o outro, porque é esse o respeito que vai sustentar o campo. Então, é esse respeito que, inclusive, vai proteger a criança. É esse respeito que garante que ela não vai precisar escolher um lado, que ela não vai precisar se dividir, passar por uma ruptura, que ela não vai precisar matar metade dela para poder pertencer. A gente fala sobre as metades na primeira parte dessa aula, desse módulo, né? Que eu acho que você já assistiu. Então, quando tem muito conflito, muito desprezo, que eu terminei a primeira parte falando bastante sobre ele, muita agressividade no casal, os filhos se tornam literalmente um campo de batalha. E eles carregam a guerra dentro deles. Eles vivem esse campo minado. E eles crescem numa estrutura interna completamente partida, fragmentada, quebrada. A lógica, ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela é brutal. Quando um progenitor despreza o outro, ele está desprezando metade do próprio filho, lembram? E isso destrói uma coisa chamada autoestima, a identidade, o senso de valor, é a força, a segurança, o pertencimento da criança. E aqui tem uma regra prática que é muito sensível e que a sistêmica observa há muito tempo. Quando a separação, a partir dos 5 ou 7 anos, é mais saudável que o filho homem fique com o pai e a filha mulher com a mãe, para que cada um cresça dentro da sua esfera sexual, aprendendo com o modelo do próprio gênero. Isso é o mais saudável do ponto de vista da psicologia sistêmica. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. E quando não é, a regra que se impõe acaba sendo uma outra, né, que é mais decisiva. A criança deve ficar com quem mais respeita o outro, porque onde tem respeito tem amor. Onde há desrespeito só tem dor, guerra e destruição. E tem um dado aqui que acaba chocando, né, que acaba incomodando, mas precisa ser dito. A agressividade da mulher no campo das separações, ela não aparece como violência física, ela vem justamente como desprezo. O homem, quando ele fica agressivo, ele explode, grita, esbraveja, às vezes ele agride. A mulher, quando fica agressiva, ela despreza, anula, desqualifica, destrói energeticamente. Lembra que a gente falou sobre o desprezo longamente na primeira parte deste módulo. Esse módulo é composto, só esse do pai tem 2 aulas aqui, que vão estar quase 2 horas. Então a gente falou bastante sobre a questão do desprezo. Por quê? Porque é o desprezo que sistemicamente é mais destrutivo do que a própria violência física. Então, quando um filho cresce escutando crítica, piada, ironia, acusação, desqualificação sobre a mãe ou sobre o pai, esse filho adoece, sempre. Além de você estar criando um filho, né, que vai ser alguém que vai ter tendências de crenças de preconceito. Ele vai adoecer porque o desprezo vira sintoma. O desprezo, ele pode virar depressão, fracasso, angústia. Ele adoece o corpo, vira pânico, vira uma vida que vai desmoronando. Então, nenhuma pessoa pode viver bem sendo criada por alguém que despreza a outra, que despreza a metade dela. O amor, ele só vai sobreviver onde tem respeito. E o respeito na separação não é opcional, é obrigação, é necessidade vital, é questão de sobrevivência emocional, psíquica, até biológica, tá? Do filho.
Eu quero falar mais um ponto aqui para vocês, que é sobre a armadilha do filho ser melhor que o pai. E aqui tem uma dinâmica também das mais perversas em relação a esse campo invisível, muitas vezes, das famílias, tá? Deixa eu só entender aqui a minha gravação. Isso. Como é que isso funciona, né? É muito destrutivo e muitas vezes é invisível no campo das famílias, especialmente nas famílias que são marcadas por separação, por mágoa, por rejeição. A armadilha do filho ser melhor que o pai. Funciona assim, ó, vou explicar para vocês. Como é que é essa história de armadilha do filho ser melhor que o pai? A mãe, consciente ou inconscientemente, coloca o filho no lugar de substituto do homem que ela rejeitou. E nessa dinâmica, porque quem rejeitou é rejeitado, né, gente? Não existe uma dinâmica de uma mão só, tá? E nessa dinâmica, ela começa a dizer explicitamente ou energeticamente: você é mais inteligente que o seu pai, você é mais bonito que o seu pai, você é mais capaz ou é mais sensível, mais forte, mais carinhoso, mais tudo do que o seu pai. À primeira vista, isso parece elogio, parece amor, parece que a mãe está valorizando, né? Mas no campo, isso pode ser uma sentença de destruição. É uma traição da própria identidade do filho. Por quê? Porque na tentativa de ser aquilo que agrada a mãe, esse filho rompe com o pai. Ele rompe com a raiz masculina dele. Ele rompe com metade dele. E o preço disso esse filho cresce sem referência masculina. Ele cresce sem força de ação, sem potência, sem coluna vertebral. Ele cresce com vergonha de ser homem. Ele cresce inseguro, frágil, dividido, adoecido. Por fora, muitas vezes parece forte, parece competente, parece que superou. Mas por dentro carrega uma dor silenciosa, uma sensação constante de inadequação, de não pertencimento, de não saber quem ele é. Por quê? Porque ele traiu o próprio pai. E quando ele trai o próprio pai, ele trai a si mesmo, a metade de si. Então, esse é o filho que na vida adulta, ele não consegue se posicionar, não consegue sustentar um projeto, não consegue ocupar um lugar no mundo, se manter emocionalmente inteiro. E ele não entende por quê. Porque ele carrega no inconsciente dele essa sentença que ele aceitou da mãe: eu sou melhor que o meu pai. Só que não existe possibilidade de ser melhor que o próprio pai, porque você é ele, porque você carrega ele no teu sangue, porque você só existe porque ele existe. E essa é a ferida mais profunda dessa dinâmica. Quando o filho aceita ser melhor que o pai, aos olhos da mãe, ele automaticamente perde o direito de ser feliz. Ele perde o direito de prosperar. Então, ele perde o direito de viver uma vida com inteireza, porque isso seria trair o próprio pai. E essa é uma das maiores lealdades ocultas que o sistema revela. O filho que fracassa, que adoece, que sabota a própria vida, não porque são incapazes, mas porque eles não querem ser felizes, né? Porque no inconsciente eles estão obedecendo a essa sentença: eu vou ser melhor que o meu pai. E ser melhor significa, na verdade, estar separado dele. E quem está separado de um dos pais não tem permissão para ser feliz sistemicamente. O amor cego, o amor infantil, o amor distorcido, o amor arcaico aceita isso. O amor adulto rompe com isso. O amor adulto diz: eu sou igual ao meu pai, eu honro o meu pai. E só assim eu posso ser inteira. Essa é a única saída. Bom, quero falar para vocês agora